Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Arkady Vassilievich Morozov não era apenas um homem rico. Ele era uma figura, uma instituição. Seu nome evocava uma certa forma de medo misturado com admiração nos círculos empresariais. Fundador da Energias Morozov, um pioneiro multinacional em tecnologias sustentáveis, baterias solares de alta capacidade, turbinas eólicas offshore, infraestrutura verde para as cidades do futuro, ele transformou um modesto escritório em Novosibirsk em um império que abrange 4 continentes. Seus discursos em Davos eram aguardados como os de um chefe de Estado. Ele estava na lista havia 10 anos. Forbes Rússia entre os 50 homens mais poderosos do país. Ele possuía ações em bancos, transportes e tecnologia espacial. E ainda assim, aos 54 anos, na solidão dourada de sua luxuosa dacha nas margens do Golfo da Finlândia, ele sentiu um vazio estranho, um buraco negro dentro de sua alma, que nem o poder, nem os números, nem os aplausos mundanos poderiam preencher. Ele ainda se lembrava das noites geladas de sua infância em Minuzinskis, uma pequena vila no coração do território de Krasnoyarsk. Sua mãe, Helena Ivanovna, uma professora severa e orgulhosa, corrigia cadernos à luz de uma lamparina a óleo. Seu pai, Vassily Dmitrievich, engenheiro ferroviário, chegava tarde em casa com as mãos sujas de graxa, mas o olhar sempre terno para o filho único. Eles não tinham nada, mas se amavam, e isso era o suficiente. Arkady aprenderá cedo o valor do silêncio, da perseverança e do trabalho árduo. Lembrava-se das noites passadas estudando à luz de uma luz noturna de inverno, enquanto a tempestade de neve batia nas janelas embaçadas. Seu primeiro computador, montado com peças desgastadas. Sua promessa interior, um dia darei a eles uma vida melhor. E ele conseguiu. Mas a que custo? Numa noite de dezembro, com a neve cobrindo São Petersburgo como um manto de veludo branco, Arkady estava sentado na ampla sala de estar da dacha. O fogo crepitava na lareira. Lá fora, o vento uivava entre os pinheiros. Lá dentro, a luz suave dos lustres de cristal banhava as paredes revestidas de seda. Ele observou Helena, sua esposa há 30 anos. Rindo com seus 2 filhos enquanto tomavam uma taça de vinho georgiano. Ela quase não mudou desde Irkutsk. Os mesmos olhos travessos. O mesmo sorriso que curvava suavemente os cantos da boca. Pavel, o filho mais velho, contava anedotas arrogantes sobre seus investimentos em criptomoedas. Anya, a artista mais jovem, desenhava distraidamente um gato em seu guardanapo. Era uma cena perfeita. Mas no coração de Arkady, uma névoa insidiosa se ergueu. Um pensamento frio, afiado como a lâmina de uma faca. Se eu não fosse nada, o que restaria desta pintura? A princípio, ele tentou afastar esse pensamento. Disse a si mesmo que era absurdo, indigno dele. Mas ele continuava voltando, infiltrando-se em seus sonhos, sussurrando em seu ouvido quando acordava. Começou a observar sua família com cautela, procurando sinais de interesse oculto por trás de cada gesto de ternura. Até que um dia surgiu uma ideia. Primeiro vaga. Depois precisa. Radical. Ele decidiu perder tudo, pelo menos, aparentemente. Ele contatou Lev Romanov, seu amigo de infância que se tornará um temido advogado corporativo, e delineou seu plano. Um colapso fictício. Tudo precisava parecer real. As falhas contábeis, a fuga de capitais, as suspeitas de lavagem de dinheiro, a operação, tudo. Lev, inicialmente hesitante, cedeu à insistência de Arkady. Em poucas semanas tudo estava resolvido. As contas oficiais foram congeladas. Os bens foram transferidos para um fundo fiduciário. Os funcionários foram mantidos incomunicáveis. Então, a mídia entrou em cena. As manchetes eram: Morozov, o império está em colapso. Investigação sobre o oligarca verde, a queda de um pioneiro. A notícia viralizou. Acionistas entraram em pânico. Sócios romperam relações. Helena, porém, não disse nada por 3 dias. Ela olhava para o marido como se fosse um estranho, tentando ler em seus olhos o homem com quem havia se casado. Então, uma manhã, ela entrou em seu escritório, fechou a porta silenciosamente e simplesmente disse: se tivermos que voltar para uma sala de 20 metros quadrados como em Irkutsk, estou pronto. Ele queria chorar, mas se conteve. Precisava continuar. Nem todos reagiram como Helena. Pavel, de 25 anos, formado em uma universidade particular de Londres, furioso por ver seu futuro comprometido, voou para Dubai. Cortou todos os laços, chamando o pai de idiota e covarde. Recusou qualquer contato, qualquer conversa. Eu não vivo como um rato. Anya, mais gentil, mais sensível, permaneceu.
Mas ficou em silêncio, quase transparente, como se estivesse se punindo por não poder ajudar. Eles deixaram sua vila em Krestoski, que havia sido vendida a um oligarca cazaque, para um apartamento modesto em Kolpino, onde o encanamento rangia como um animal doente e as paredes eram tão finas que eles podiam ouvir os vizinhos espirrando. Helena conseguiu um emprego em uma pequena padaria. Todas as manhãs, às 5 horas, ela se levantava, vestia seu casaco surrado e caminhava até a rua Lenina, com as bochechas açoitadas pelo vento norte. Suas antigas amigas, esposas de ministros e COR, não ligavam mais para ela. O telefone ficou silencioso. Mas todas as noites, quando ela chegava em casa, ela colocava pão fresco na mesa e sorria. Temos chá quente, um teto sobre nossas cabeças e você. Isso é mais do que muitas mulheres na Rússia podem dizer. Arkady, contrariado, duvidou. Sua atuação, sua encenação, haviam ultrapassado os limites da razão. Helena havia perdido peso. Suas mãos estavam rachadas. Anne abandonou a escola de artes. E ele olhava para tudo isso como um ator que tinha esquecido que não estava mais atuando. Mas Helena nunca, jamais reclamou. Certa noite, enquanto ele se desculpava por não poder ajudá-la mais, ela colocou a mão sobre a dele. Casei-me com você pela sua alma, não pelo seu dinheiro, Arkady Vassilievich. Não me prive de você fingindo me oferecer uma vida melhor. A primavera mal começava, tímida e frágil, como uma criança que ainda não ousa sair sem casaco. A neve derretia em manchas ao longo das calçadas, revelando uma terra negra e úmida. Árvores nuas, eriçadas de brotos hesitantes, ladeavam as margens do Neva, onde o gelo se rachava lentamente com um rugido surdo, como uma fera ancestral despertando de seu sono. Naquela manhã, Arkady levou Helena até um pontão de madeira perto da Ponte Trinity. O céu estava de um cinza pálido e nublado, e o rio carregava pedaços de gelo sujo em suas águas escuras. O vento ainda trazia consigo o frio do inverno. Eles caminharam em silêncio. Helena usava um longo casaco azul escuro, remendado na gola. Seu rosto magro tinha aquela beleza grave que o cansaço nobre confere. Suas mãos, desgastadas pelo trabalho na padaria, agarravam distraidamente a bainha do casaco. Arkady parou de repente. Seus olhos estavam tomados por uma confusão que nem mesmo o gelo do rio conseguiria refletir. E então, sem uma palavra, sem um gesto grandiloquente, ele caiu de joelhos nas tábuas do velho cais. A madeira rangeu. O vento aumentou. Helena, ele sussurrou. Eu menti para você. Ela olhou para ele, a princípio sem compreender. Não estou falida. Nunca estive falida. Inventei tudo. Cada detalhe. Cada perda. Cada artigo de jornal. Foi um teste. Eu queria ver se você ainda me amava, se teria ficado comigo só por mim. Silêncio. Helena ficou ali, imóvel, como se tivesse sido atingida por uma lâmina invisível. O vento soprava seus cabelos castanhos em volta do rosto pálido. Seus lábios tremiam, mas ela não disse nada. Então as lágrimas vieram. Mas não era raiva. Era de dor. Você duvidou de mim, Arkady? Depois de 30 anos morando juntos? Depois de Irkutsk, dos filhos, das noites sem dormir, das alegrias, das perdas? Sua voz vacilou. Você me via acordar às 5 da manhã todos os dias, sovar a massa, sorrir apesar de tudo. E não disse nada? Me deixou sofrer, morrer lentamente, só para assistir? Ele quis pegar na mão dela. Ela deu um passo para trás. Você testou o amor como testa um motor, com instrumentos, parâmetros. Você reduziu meu coração a uma equação. Ela olhou para a água por alguns segundos e depois desviou o olhar. Eu não vou te deixar, Arkady. Eu não posso. Eu ainda te amo. Mas preciso de silêncio. Preciso entender o que você quebrou. E ela foi embora. Ele não tentou segurá-la. Observou-a se afastar lentamente, uma figura solitária na manhã cinzenta de São Petersburgo, e soube que um capítulo acabará de se fechar. Não com um estrondo, mas com uma espécie de nobre tristeza inevitável como o fim de um inverno muito longo. Helena partiu para Altai, um remoto mosteiro ortodoxo perdido nas montanhas, não muito longe do lago Teletskoy, a acolheu. Lá, em meio aos cânticos litúrgicos, ao trabalho na fazenda e à neve que se acumulava nos cumes, ela encontrou um resquício de paz. Rezava. Caminhava por horas em silêncio pela floresta. Todas as noites escrevia em um caderno de couro, memórias, dúvidas, fragmentos de frases, poemas. Ela não queria esquecer Arkady. Ela queria entenda isso. Enquanto isso, Arkady permaneceu em Kolpino. Não retornou ao seu escritório. Recusou todas as entrevistas, todos os telefonemas de negócios. Vendeu uma de suas empresas mais lucrativas, Morozov Biotech, para criar Fundação Helena Morozova, dedicada às mulheres em situação precária.
abandonadas ou presas na violência silenciosa. Ele se recusou a associar seu nome ao projeto. Queria que ela estivesse em evidência. E que seja ela, vamos ver. Não eu. Ele não tentou convencê-la com palavras. Ele desapareceu. Toda semana, ele escrevia uma carta. Nunca para implorar. Só para dizer o que estava fazendo. Onde ele se posicionava. Como se sentia. Ele nem sabia se ela lia. Ele estava plantando sementes. Não sabia se elas germinariam. 3 meses depois, numa manhã de agosto, ele ouviu a porta do apartamento abrir. Ele estava esperando Anya. Mas era Helena. Ela ficou ali ereta com uma sacola de lona na mão. Seu cabelo estava mais curto. Seus olhos, mais claros. Como se lavados por uma chuva interior. Ela olhou para ele por um longo tempo. Você não contou nada a ninguém. Você não se justificou. Você não usou minha fé contra mim. Ele assentiu. Silêncio. Ela se aproximou. Tocou delicadamente o rosto dele. Você não é mais o bilionário que eu conheci. Ele olhou para baixo. Mas ela acrescentou com uma voz quase terna. E não importa. Porque estou de volta com o homem que amei em Irkutsk. Aquele que olhou para mim como se eu fosse o seu milagre. Ele queria falar, mas ela colocou um dedo nos lábios dele. O tempo das palavras acabou. Eles partiram para a Sibéria. Longe das cidades, longe dos jornais, longe dos holofotes. Eles compraram uma velha casa de madeira às margens do lago Baikal, com um fogão russo, esteiras no chão e uma varanda com vista para a água. De manhã, Helena colhia ervas silvestres. Arkady lia Dostoiévski em silêncio. À noite tomavam chá no samovar, ouvindo os mergulhões cantando na água. Anya vinha com frequência. Ela havia retomado seus estudos de arte, mas estava mudada. Pintava idosas em casas abandonadas, crianças em estações de trem, mães sem bagagem. Envolveu-se em trabalhos humanitários, à sombra do sobrenome Morozov. Pavel nunca mais voltou. Permaneceu no exterior, silencioso, amargurado. Era um vazio, um arrependimento, uma ferida aberta, mas aprenderam a conviver com isso. Nos círculos empresariais, houve longas discussões sobre a queda repentina de Morozov, seguidas de seu retorno discreto, quase místico. Artigos foram publicados. Biografias tentaram reconstituir os eventos. Rumores se espalharam, escândalo, traição, doença, conversão religiosa. Mas ninguém nunca soube a verdade. Ninguém, exceto Helena. E ela nunca falou sobre isso. Ela guardou esse segredo como se fosse um ícone antigo, precioso, silencioso, cheio de fé e dor. Porque o amor verdadeiro não é gritado nos jornais. Ele prova seu valor no teste. Em silêncio.